Fala galerinha, o nosso bate-papo hoje é sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia, OBA. E nessa aulinha nós vamos bater um papo aqui sobre gravitação universal, onde eu vou falar um pouquinho sobre leis de Kepler e a gravitação de Newton nas suas partes mais importantes. É uma temática bem interessante para a prova da OBA, uma parte que gera um pouco de dificuldade para os alunos, né? Então nosso bate-papo vai ser em cima dessa temática, ok? Para começar, nosso papo, então, é gravitação universal. Eu sou o professor Luciano Oliveira, sou professor de física, sou apaixonadíssimo por astronomia e quero trazer você para fazer uma viagem junto comigo, ok? Então, vamos começar aqui batendo um papo primeiro na parte histórica. Para a gente chegar lá na gravitação, vamos fazer uma visita rápida na história. Então, primeiramente, a gente tem que visitar aqui Cláudio Ptolomeu, egípcio, né, lá do século II depois de Cristo, que formalizou, né, uma ideia que vinha de Aristóteles lá da Grécia Antiga, né, mais ou menos aí uns 400 para 500 anos atrás, com a ideia de que a Terra era o centro do universo, dá o nome geocêntrico ou geocentrismo, tudo bem? Essas discussões duraram aí, né, de Galileu, que foi um dos maiores nomes importantes aí para quebrar esse modelo. Até lá no comecinho, Aristóteles, essa duração levou mais ou menos aí 1800 anos de conceitos errados, tá bom? Por quê? Porque a Europa passou pela Idade Média, um período muito conturbado, então ideias novas não eram muito bem-vindas, né? Causavam desconfortos, né? E esses desconfortos fez com que esse modelo durasse e fosse colocado em prática ali nas Sagradas Escrituras. A Igreja Católica, que tinha um poder muito grande na época, se apossou deste modelo de Ptolomeu, né, criado por Aristóteles. Esse modelo vai durar aí por muitos e muitos anos, tá? Isso foi registrado numa obra de Ptolomeu chamado Almagesto, né, que era um estudo sobre astronomia, falava sobre as constelações, né, esse egípcio teve uma grande contribuição para a astronomia. Isso foi registrado em 13 livros, né, até chegar Nicolau Copérnico e quebrar tudo, tá bom? Então, para dar um salto na história aí, né, a gente vai chegar agora lá no Nicolau Copérnico, né, ou seja, mais ou menos aí 1600 anos depois, né, lá do conceito de Aristóteles, né, mais ou menos aí 1600 anos, chegamos aqui num ponto importante da história, onde um polonês chamado Nicolau Copérnico, médico e astrônomo, né, revolucionou o pensamento, questionando um pouco sobre a teoria da Terra ser o centro do universo. Algumas coisas no céu não faziam sentido, então esse questionamento fez com que esse modelo geocêntrico fosse por água abaixo, e ele vai criar uma proposta de que o Sol estaria no centro do universo. Na verdade, nem bem do universo, o Sol estaria no centro do nosso sistema. Não existiria uma possibilidade de acreditar que o Sol era o centro do universo, embora estamos tratando aqui de final de Idade Média, então esse pensamento podia até ser uma verdade, tá bom? Isso aqui causaria um grande problema para ele. Então o Copérnico foi o cara que apresentou esse modelo e de repente, pum, morreu, não viu com as consequências, né, desse modelo e o impacto que isso causaria, tá bom? Mas, seguindo um pouquinho, pessoas, a gente vai chegar, então, a Kepler, né? Kepler viveu na mesma época de Galileu, tudo bem? Teve uma história muito conturbada aí junto com um outro, né, astrônomo famoso na época chamado Tycho Brahe, né? Vou fazer uma breve pausa histórica para contar um pouquinho do efeito aí, Kepler e Brahe, tá bom? Que é uma história bem bacana, bem conturbada, mas interessante. Mas até chegar aqui no Kepler, que estava vivendo na mesma época do Galileu, algumas pessoas, como Giordano Bruno, que era um monge, já havia morrido queimado na fogueira apenas por defender a causa de que o cosmos não era aquele cosmos que a Igreja Católica acreditava e pregava. Por que ele foi morto, professor? Porque simplesmente ele começou a pregar coisas que não deveriam ter sido pregadas. Ou seja, ele apoiou o fato da Terra não ser o centro do universo numa época em que o movimento protestante estava muito grande na Europa. Então isso causou uma série de desconfortos, tá? O Tycho Brahe e o Kepler têm uma história conturbada porque o Tycho Brahe era um barão rico, famoso e astrônomo imperial da época, e o Kepler era um brilhante matemático, só que esses dois viviam fases muito contraditórias, né? O Kepler era um plebeu alemão, protestante, fugindo, né, de país em país, né, pregando o protestantismo e sendo perseguido, né, com ideias muito revolucionárias, e após ser jurado de morte aí por outras pessoas, ele foi buscar a proteção do castelo em Praga, na Tchecoslováquia na época,
onde morava o Bray. O Bray precisava de um braço direito, alguém que fizesse matemática, que fosse bom em matemática, para ajudar ele a desvendar o mistério do geocentrismo. Só que ele vai esbarrar num cidadão heliocentrista. Mas, de qualquer forma, ele percebeu no Kepler uma grande possibilidade de resolver este problema. Kepler simplesmente entrou, mas não teve acesso ao grande observatório que o castelo de Urânia tinha, que era o castelo de Bray. E depois de muitos problemas, muitas tretas, né, na história, Bray morre e o Kepler pega as modelagens matemáticas de Bray e simplesmente consegue apresentar um dos livros mais bonitos, né, onde fez praticamente a astrofísica nascer, um livro chamado Harmonia do Mundo, onde ele vai trazer aí 3 leis fundamentais. Que leis são essas, professor? Lei das órbitas, né, lei das áreas e lei dos períodos. Comentaremos uma a uma nas próximas telas, tá bom? Bora comigo? Então, primeiramente, primeira lei, chamada lei das órbitas, nos diz que a trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica e o Sol está posicionado num dos focos da elipse. Professor, não entendi. Vamos olhar para esse desenho, ali está o nosso Sol. Elipse seria esse desenho tracejado aqui na tela, perfeito? Essa trajetória está bem elíptica. Na verdade, a trajetória da Terra, por exemplo, está muito longe de ser uma coisa parecida com isso. Mas essa é uma elipse bem excêntrica para deixar bem claro qual é a regra, tá bom? Então as órbitas são elípticas e se eu colocar um planeta qualquer ali, o que vai acontecer? Né? Nós temos um ponto mais próximo chamado de periélio, perto, hélio, Sol, nome dado ao Sol na Grécia Antiga, tudo bem? Onde a Terra tem velocidade máxima. A Terra não, os planetas, né? Tem velocidade máxima no periélio, ponto mais perto do Sol. Foco seria essa região, porque não tem centro aqui. Ela está afastadinha, tá vendo? Por estar afastada, a gente chama essa região de foco de uma elipse, ok? E aí, lá no outro ponto, a gente chama de afélio. Afélio é onde ele tem a velocidade mínima, ou seja, ela perde contato, fica muito longe do Sol, né? Esse contato que eu falo é um contato gravitacional, ou seja, ela perde boa parte dele, tá? E aí ela começa a retardar e volta de novo e se aproxima do Sol de novo, tá? Afélio vem de afastado de hélios, né? Afastado do Sol, tá bom? Então, essa é a primeira lei, a lei das órbitas. Então, se você analisar o vetorzinho ali, ó, no movimento circular, o vetor do planeta sempre é tangente à trajetória, tá? Tá indicado ali em cima e a força está apontada para o centro, que é uma força gravitacional. Então repare que as duas forças, os dois vetores, né? Eles estão jogados aí para a esquerda da tela. Então eles estão se contribuindo de forma que a resultante produz um movimento variado acelerado, né? Então a Terra ou porque o planeta acelera até aquele ponto que o planetinha parou, perfeito? Quando chega naquele ponto, como congelar o nosso planeta, o vetor velocidade continua tangente, só que a força está para trás, tá vendo? Ó, eles abrem, né? Por exemplo, em mais que 90 graus entre eles, então a resultante acaba sendo para trás. Então faz com que ele execute o que a gente chama de, movimento retardado, tudo bem? Então aqui ele vai começar a frear e simplesmente perder velocidade até atingir um ponto mínimo. Show? E aí, nós temos aqui o que chamamos de segunda lei, chamada lei das áreas, tá? Que também é uma lei que abrange aí a órbita elíptica, perfeito? Vou colocar ali a Terra no ponto A, onde ela passou ali num raio orbital chamado RA, e no tempo ali TA. Aí a Terra se moveu até um ponto que chamamos de ponto B. Ela gastou um delta T1, que seria um intervalo de tempo de TA até TB, tá bom? Se você analisar, eu deixei uma área pintada em azul, aí, um azul clarinho, que a gente vou chamar de área 1, tudo bem? Agora vamos para o outro lado lá, ó, lá para o lado esquerdo. Ó. Eu tenho um ponto C e eu tenho um ponto, passando varredura, ó, um ponto D, tá bom? Então eu tenho raio A e raio C. E ali eu vou ter um intervalo delta T2. O que a lei das áreas nos diz, professor? Ela diz o seguinte: se de A até B ele gastou o mesmo tempo que de C até D, vamos supor que de A a B ele gaste um mês se movendo. Vamos supor que fosse a Terra, tá? De C até D ele gasta também um mês. Então essas áreas pintadas em azul e roxinho, né? Um azul mais clarinho, um roxinho mais escurinho aí, são idênticas, chamada lei das áreas, tá bom? Então a razão área sobre tempo, que está aparecendo aí embaixo aqui para vocês, a razão área sobre tempo, ela é constante em qualquer trecho desta elipse, perfeito? Então, isso é chamado de velocidade arelar, perfeito? Então, não importa aonde você vai desenhar isso nessa órbita. Se você marcar um ponto
A, um ponto B, depois um ponto C, um ponto D, e de A até B tiver o mesmo tempo de B até C, essas áreas serão sempre iguais, lei das áreas, perfeito? E a terceira lei, né, embora está aparecendo para vocês aí a razão, né, a razão ΔT igual, e para que cada área seja igual, né? E a terceira lei, chamada lei dos períodos, uma lei muito importante na história, tá? Fala que os quadrados dos períodos de translação, né, dos planetas em torno do Sol, né, são proporcionais ao cubo dos raios médios de suas órbitas. O que quer dizer isso, professor? Se eu pegar um tempo de uma volta de um planeta, se eu pegar o tempo de outro planeta numa volta completa, são os períodos, e levar esses dois tempos ao quadrado. Agora eu pego a distância de um planeta até o outro, de um planeta até o Sol, né, do centro a centro, tá? Elevo ao cubo e faço isso para os dois, a razão T1 sobre R é a mesma para os dois planetas, tá? Então se eu pegar aqui, tempo de uma volta da Terra sobre raio orbital da Terra, ao quadrado e ao cubo. Fizer isso para Marte, para Vênus, para Júpiter, para Saturno, para Urano, eles vão tender a ter mesmos valores, ou valores muito próximos, tá? Então Kepler percebeu uma regularidade na relação período e raio orbital, que era proporcional ao quadrado e o cubo, tudo bem? E aí, se isso aqui fez sentido para você, a gente consegue calcular, por exemplo, se eu descobrir um planeta novo hoje no sistema solar, se eu souber mais ou menos a distância que ele tem do Sol até o seu centro, né? Através de uma lei simples, eu consigo descobrir exatamente quanto tempo ele gastaria para dar uma volta em torno da nossa estrela. Perfeito? Então essa lei é muito importante e muito utilizada hoje na astronomia. Chama-se lei dos períodos. Então são 3 leis importantíssimas, tá? Então, professor, e se a gente tem um raio médio, se a gente tem, por exemplo, um planeta orbitando o Sol, que faz uma órbita muito excêntrica, muito elíptica, né? Ele vai ter 2 distâncias, 2 raios diferentes, um de cada lado, tá vendo? Eu tô marcando ali, ó, a distância mínima e a distância máxima. Então, a gente chama de raio médio simplesmente a média dos 2 raios. Então, se a órbita for muito elíptica, a gente fala que o planeta tem um raio médio. Se ele for circular, o raio é padrão, tá bom? Mas se ele for elíptico, a gente tira uma média do mínimo para o máximo, do ponto perihélio até o ponto afélio, perfeito? E algumas observações gerais que estão aqui em cima são, ó, as 3 leis de Kepler são válidas para quaisquer sistemas em que corpos gravitam em torno de um corpo central. Segundo ponto importante, a lei das órbitas não exclui a possibilidade da órbita, né, descrita por um planeta ser circular, já que a circunferência é um caso particular de elipse. Se você pegar a elipse e dar uma achatada nela, ela vai voltar, ela vai se aproximar de uma circunferência, tá bom? Se considerarmos circular a trajetória descrita por um planeta em torno do Sol, o raio médio da órbita corresponderá ao raio da circunferência e o período de movimento corresponderá ao período do movimento circular uniforme. Ou seja, resumindo, se for movimento circular, né, a gente aplica as regras de movimento circular, tá bom? Não as de movimento elíptico, tá? Embora a elipse tende a virar uma circunferência, né? A circunferência é um caso especial de uma elipse, tá bom? Então as regras têm que ser as mesmas, tá? E no caso de corpos orbitando ao redor da Terra, o ponto de órbita mais próximo da Terra recebe o nome de perigeu, onde é o periélio, tá? E o mais afastado recebe o nome de apogeu, onde é o afélio. Perfeito? Perfeito? E aí, então eu queria aqui agradecer, pessoas, muito obrigado. Aquele beijaço no coração. A Low Store é a loja que patrocina o meu canal. Essa loja que está me dando um apoio muito bacana, está incentivando o meu canal está crescendo rapidinho e estou muito feliz. Agradeço a você por ter ficado até aqui. E curta o nosso canal, pessoas. Curta esse vídeo, ajuda a compartilhar. O seu like ajuda muito o meu canal. O seu dislike também, mas dá aquele like, o canal é novinho.